O Brasil passou por muitas transformações durante a década de 30 e a década de 40, que foi um período marcado por desigualdade, injustiça e luta pelo poder. Então vamos entender como que foi o contexto histórico, político e econômico dessa época e relacionar com o filme Entre Irmãs. Tudo começa na década de 30, com a chegada de Getúlio Vargas no poder, após a Revolução de 30, um movimento que pôs fim na República Velha, que foi uma oligarquia entre São Paulo e Minas Gerais. Então, Getúlio Vargas vai começar uma nova era, marcada por centralização de poder e o autoritarismo. E durante essa década, Getúlio Vargas implementa várias reformas trabalhistas, cria várias leis importantes e também enfrenta instabilidades. Já em 1937, ele vai dar um golpe de Estado e vai criar o Estado Novo, que é um regime ditatorial que censura a imprensa, controla os opositores e controla a sociedade com mão de ferro. Enquanto isso, nas regiões mais pobres do Brasil, como o Nordeste, mostrado no filme, a população vai viver à margem de todas essas transformações. A economia brasileira dos anos 30 e dos anos 40 está passando por uma grande transformação, que é da agrária exportadora para uma industrialização crescente, principalmente na região sudeste. Só que no Nordeste, a região continuava muito empobrecida, com seca, com falta de oportunidade e com coronelismo. Enquanto São Paulo crescia cada vez mais, o sertão nordestino se encontrava em miséria, com injustiça social e revoltas populares, como o cangaceiro que é mostrado no filme, que é um movimento que luta contra o poder local e até o próprio governo. O cangaço foi um fenômeno marcante no Nordeste no final do século XIX e no início das décadas de 20. Os cangaceiros eram grupos armados que desafiavam coronéis e o poder estatal, vivendo fora da lei. Para alguns eram bandidos e para outros justiceiros. O cangaço foi uma resposta direta à ausência do Estado, à pobreza extrema e à violência institucionalizada no sertão. Esse contexto histórico é fundamental para entender o pano de fundo do filme Entre Irmãs. Lançado em 2017, Entre Irmãs se passa justamente nesse Brasil nordestino das décadas de 30 e 40. A história acompanha Emília e Luzia, duas irmãs criadas por uma tia costureira em Taquaratinga, do norte de Pernambuco. A Luzia é marcada fisicamente por um acidente e espiritualmente pela revolta. Ela acaba se juntando a um grupo de cangaceiros, simbolizando a resistência e a busca por justiça social. Já a Emília, sonhadora e delicada, ela simboliza o desejo de ascensão e liberdade feminina dentro de um sistema opressor. A trajetória da Luzia reflete a dureza do sertão e o impacto direto da exclusão social. Já a Emília mostra como, mesmo nos centros urbanos, as mulheres enfrentavam repressão e lutavam pela sua autonomia. Ambas vivem de formas diferentes as consequências das transformações sociais e políticas do Brasil durante a Era Vargas. Entre Irmãs é, portanto, muito mais do que um drama familiar. É um retrato profundo de um Brasil desigual e em conflito. O Brasil, durante as décadas de 30 e 40, foi um período de disputas, mudanças e resistências, e Entre Irmãs conseguiu captar com sensibilidade o drama de quem viveu à margem dessas transformações. Ao contar a história de duas mulheres fortes, o filme também denuncia um país dividido, entre progresso e miséria, e entre poder centralizado e luta popular. Assistir o filme Entre Irmãs é também revisitar um capítulo esquecido da nossa história.